Olá pessoal, estamos de novo aqui com mais uma dica nesta última parte do nosso vídeo. Vamos ver como gerar os Gerbers e o arquivo de furação para envio para a empresa que vai fabricar a placa de circuito impresso, ok? É uma operação simples, porém você deve ter o cuidado de configurar corretamente alguns detalhes aqui e saber reconhecer quais são os arquivos que devem ser enviados para a empresa, né? Bom, primeiramente eu vou reposicionar a minha placa aqui e nessa placa aqui a gente não viu tanto problema em desenhar com uma área de trabalho maior, né? Em outros vídeos eu vou mostrar para vocês como definir isso aqui corretamente, de modo que a gente possa aplicar aqui um Power Plane, né, que seria o nosso GND, o plano terra, né, como o pessoal às vezes fala, né, então a gente tem que configurar isso aqui corretamente, né. Mas para placas simples que não tem Power Plane e tudo, você pode deixar dessa forma mesmo, você vai conseguir gerar os Gerbers, né. Aos poucos a gente vai aprofundando um pouco mais no programa do Studio Layout, do Sprint Layout, aliás, né? E vocês vão conhecendo ele um pouco mais e vocês vão pegando esses detalhezinhos, ok? Eu vou ter que saber o tamanho da minha placa para definir essa área que está em escuro aqui, né? Que seria a área da placa, né? Ela está definida como 160 por 100. Eu não tinha mostrado para vocês como definir no tamanho certo, né? Bom, primeiramente eu vou tirar aqui as imagens que eu utilizei como referência para as legendas e para as trilhas, né? Eu vou clicar em Show Bitmap para desabilitar todas as duas. Bom, agora eu posso trabalhar tranquilamente sem ter imagens aqui, né? Bom, a minha imagem, a minha placa, aliás, né, está posicionada nessa posição. Basta eu selecionar ela toda aqui e deslocar até o início, no canto superior esquerdo da área de trabalho. O meu tamanho na direção X é facilmente visualizado aqui. Eu posso posicionar aqui, está com 58, alguma coisa aqui, né? É fácil ver a posição aqui onde está o cursor. Aqui no canto inferior esquerdo tem a posição X e Y do mouse, veja que o movimento, né? Verifica aqui que quando está nessa posição, eu coloquei ao lado, do lado de fora da placa, ele está com 58,473, aproximadamente 58,5. Então eu venho aqui na largura da placa e ponho 58,5, valor aproximado, né? A placa então foi reduzida aqui para 58,5 a borda da placa exata, né? Aqui a placa estava definida com a altura de 10 centímetros, né, ou 100 milímetros. O início aqui é 0, vai até 41 e alguma coisa, né? 50 vai dar 10 menos 40, 60 menos 1,5, mais ou menos, vai ter mais ou menos a mesma medida, 58,5. Se eu colocar 59, vai ficar bem próximo também, né? Vou colocar 58,5 e aí está definido o tamanho exato da minha placa. Se eu quiser aplicar aqui o plano terra, basta clicar aqui, eu vou ter o plano terra aqui. Depois eu vou mostrar como configurar aqui para que você tenha um isolamento do plano terra, né? Todos esses detalhes, mas por enquanto não vamos trabalhar com isso aí não. A nossa placa já está prontinha aqui, agora basta então eu salvar e começar a gerar os arquivos Gerber, né? No menu File eu tenho aqui Export, né? E no início aqui eu tenho Gerber Export e na segunda linha Drill Data Excelon, né? Esse é o formato padrão para enviar para as empresas produzirem a sua placa. Isso aqui vai gerar o arquivo de furação, então vamos começar por ele, né? Assim, ele está me avisando que há 4 furos na camada
de legendas, né? No caso, na camada superior, né? Essas furações serão ignoradas, né? Eu tenho que corrigir esse errozinho, foi um erro meu na hora que eu estava fazendo com vocês. Essas ilhas dos furos do parafuso ficaram todas do lado da serigrafia, né? Eles estão em vermelho. Eu vou selecionar os 4 com Shift, né, pressionado, e Set to Layer C2. Vou passar ele para a camada C2, ok? Então lá ficou verde novamente. Então tem mais esse detalhezinho, né? Vocês desculpem, o nosso vídeo está sendo produzido, eu não tenho muito tempo de preparar esses vídeos, às vezes esses erros a gente comete aqui, e aí à medida que a gente vai percebendo esses erros, a gente vai corrigindo, tá? Eu não tenho como fazer edição de vídeo, a edição toma mais tempo até do que a gravação do próprio vídeo, né? Então, à medida que a gente vai produzindo esses vídeos, eu vou colocando e postando aqui para vocês. Futuramente, quando a gente tiver algumas pessoas para ajudar a gente na produção desses vídeos, eu vou prometer para vocês que a gente vai fazer uma edição desses vídeos, regravar todos eles e vamos postar novamente, de modo que tem uma qualidade melhor, né, do vídeo. Por enquanto, o que a gente propõe aqui é ajudar vocês no que for possível a desenvolver essas plaquinhas. Bom, voltando então a nossa geração de arquivos, eu vou clicar em File, Exportar, né, Export. Primeiramente, então, eu vou trabalhar com o Drill Data, ok. Simple Drillings in Through Holes. Through Holes são os furos que, quando você trabalha com placa dupla face, eles estão metalizados, e os simples são sem a metalização. Algumas placas podem ter furos metalizados e também não metalizados, né? Quem fizer placas desse tipo aqui vai ter a opção de escolher gerar um arquivo, por exemplo, que tenha somente os furos não metalizados, né? Você deve separar os arquivos em 2 arquivos com furos que são metalizados e furos que não são metalizados, né? Para placas com mais camadas, né, você deve definir esses furos em quais camadas vão estar, né? Então, por aí você vê como vai ficando complexo a separação dessa parte de furação. Basicamente, quando as placas são feitas, geralmente a gente não preocupa muito em separar furos metalizados e não metalizados, né? Quando a placa é dupla face, normalmente os furos são todos metalizados, né? Então você vai ter que selecionar True Holes nesse caso aqui. Então, se você fizer placa dupla face e quer os furos metalizados, você vai indicar True Holes aqui, para que todos os furos que tenham metalização saiam no arquivo, né, a marcação de posição deles e também o tamanho do furo, né. É bom sempre marcar Simple Drillings sempre que tiverem placas de uma face, né. Eu normalmente deixo os 2 marcados, porque é muito comum colocarmos componentes que tem True Hole e Simple Drilling na mesma placa, né? Aqui nessa placa todos estão verdes. Se você tiver um terminal, né, com uma ilha de uma cor diferente, né, essa ilha provavelmente vai ser a True Hole, né, que é uma ilha que está nos 2 lados da placa e ela é metalizada. Se você tiver isso aí, ele vai colocar todas essas furações no mesmo arquivo. Então, acontece muitas vezes de algum cliente mandar para a gente um arquivo faltando furação, principalmente desses furos aqui. Normalmente esses furos não são metalizados, são marcados como furos sem metalização, e o cliente manda para a gente e não vem a marcação do furo, e não tem como saber, né? Não temos como adivinhar que aquela placa tem alguma furação, a não ser que tenha um desenho marcando a posição desse furo. E se a gente não percebe, nem conseguimos avisar o cliente. E quando a placa do cliente é feita, ela é feita sem os furos, né? Então, na grande maioria das vezes, talvez 90% das vezes, vocês vão usar a seleção dos 2 tipos de furos, com metalização, que é True Holes, e sem metalização, que são furação simples, né?
Drill from top, esse é o padrão, tá? Marcado como default. Então você marca esse aqui, normalmente deixa no padrão aqui, tá? Sort Drillings pode deixar aqui, né, para você ter o programa vai fazer não sorteio, mas vai fazer a sequência de furação, né, e vai passar numa determinada sequência, né? Então o software vai decidir essa sequência de furação aqui, tá? O formato em polegada 2.4 é muito utilizado, né? Só que o nosso padrão brasileiro aqui é o formato milímetro, metro, centímetros, né? É a unidade métrica, né, internacional. Então eu gosto muito de trabalhar com esse formato 3.3, né? O que significa esse formato 3.3 aqui? É que esse formato Excelon ele foi desenvolvido na década de 60, 70 mais ou menos, o formato do arquivo, e naquela época as memórias eram muito caras, as unidades de disco que você guardava esses dados dos arquivos tinha um custo muito elevado e tinham poucos bytes, né, disponíveis para gravação. Então eles procuravam reduzir ao máximo possível a marcação dessas posições. Você tem uma placa aí com 500, 1000 furos, são vários bytes, né, são kilobytes para marcar isso aí e passar para um equipamento que tem um custo elevado também, né? O equipamento teria que ter memória interna grande para a época, né, para marcação dessa furação. Então eles criaram padrões que economizavam ao máximo possível a marcação de determinados detalhes, como por exemplo a nossa vírgula decimal, né, separando a parte inteira da parte fracionária, né? Então esse formato aí é justamente para dizer onde fica a posição dessa vírgula na nomenclatura, no padrão americano seria o ponto decimal, né? Então ele tem esse pontinho separando dois números e cada um desses números diz quantos caracteres decimais tem o número que está no arquivo, antes do ponto decimal e depois do ponto decimal. Então quando eu seleciono o formato milímetro, esse programa vai gerar um arquivo contendo a posição X e a posição Y de cada furo da placa, onde os 3 primeiros dígitos vão significar a parte inteira, né? E você não vai ter a representação do símbolo de ponto. E a parte decimal também vão ter 3 números inteiros, né? Então esse é o formato 3.3. O 3.2 seria 3 números inteiros seguido de um ponto decimal e 2 dígitos decimais, né? O ponto aparece no formato aqui, mas no arquivo ele não é guardado, tá? E no padrão de polegadas, como é usado muito mais números para os decimais, ele normalmente é esse padrão 2.4 ou algumas vezes 2.5, 2.6, né? 6 dígitos após, quando a precisão é maior, tem 5 ou 6 dígitos após a casa decimal. O normal 2.4 para o padrão em polegadas, né? Ou também conhecido como imperial. Em alguns programas vocês vão ver escrito imperial, né? E o nosso padrão em milímetros como métrico, né? Então você seleciona aí. Eu gosto muito de trabalhar com 3.3, tá? Existem as opções Delete Leading Zeros. O que seria isso, né? O número ele pode com 3 dígitos antes para representar a parte inteira. Suponhamos que o número seja 8. Ele representado a parte inteira com 3 dígitos, ele vai ser escrito como 008, né, ponto, mais 3 dígitos para a parte fracionária. Esse Delete Leading Zeros quer dizer o que? Ele vai passar um arquivo onde todos os zeros iniciais do número vão ser deletados. Será que não vai dar erro na hora da leitura do arquivo? Não, porque como o formato é 3.3, eu sei que os 3 últimos dígitos, como não vão ser apagados,
eles vão ter que ter o 0, caso tenha um 0 no final. Eu sei que os 3 últimos dígitos vão ser da parte fracionária e o restante que sobrar da parte inteira. O que faltar vão ser zeros à esquerda, tá? Então eu posso colocar isso se eu quiser economizar, memória, né? Ou se eu quiser que meu arquivo esteja com um tamanho menor que o arquivo, um arquivo que tenha todos os 3 dígitos, né? Tanto em parte inteira como a parte fracionária. Então essa é uma opção. Eu devo usar isso? Bom, hoje podemos dizer que não é necessário se preocupar com isso, porque ainda os programas trabalham com isso, sendo que é um padrão da década de 70. É justamente porque existem hoje muitos equipamentos daquela época, foram produzidos naquela época, que estão trabalhando ainda, né, fabricando placas de circuito impresso, né, e eles têm essas limitações, né. Então tem equipamentos antigos que ainda trabalham com uma certa limitação de memória. Mas eu não devo me preocupar muito com isso, porque os programas que existem nas empresas, com certeza, nos computadores, eles vão conseguir ler um arquivo maior, e se for necessário a própria empresa faz a conversão para o formato que ela utiliza na máquina dela. Então não se preocupem com isso aqui de deletar zeros ou não. Se quiser um arquivo menor, você compacta ele aqui, né? Com o tempo a quantidade de memória ficou disponível, ficou maior, né? Então apareceu essa opção aqui para os equipamentos, você gerar um arquivo com um ponto decimal indicando. Então esse aqui seria uma forma de escapar desses formatos aqui, né? Onde o ponto decimal seria inserido como um caractere no arquivo de posicionamento, né, da descrição XY, né? Todas as coordenadas teriam o ponto decimal indicado, tá bom? Também não é nada que se preocupe agora, né? Existem outras conversões de padrão em que se você abrir um arquivo desse de furação, alguns vão estar escrito métrico ou polegada, dependendo da opção que você escolheu aqui para o formato. Alguns equipamentos não leem esse formato aqui, lê o formato MI71, 72 para indicar métrico ou polegada, né? É uma coisa que também não deve preocupar, porque as empresas hoje em dia, como eu disse, têm computadores, eles fazem essa conversão se for preciso, né? Esses outros aqui você também não se deve preocupar. Então, quando for fazer a marcação de furação, você vai se preocupar com a seleção. Normalmente você vai selecionar os dois, furos simples e furos metalizados, né? A visualização da furação é do lado top, sempre, tá? Procure mandar do lado top. Se mandar do lado bottom, ele vai ficar espelhado essa furação e pode dar algum problema se a placa for de uma face e perder a placa, né, na furação. Se a pessoa não editar os arquivos Gerber com o arquivo de furação, né. Provavelmente quem trabalha com a placa, ele vai fazer essa conferência para ver se não está espelhado, né. Então seria essa opção de seleção, visualização do top, né, furar a partir do top, e o formato que eu gosto de trabalhar, né, eu indico que vocês trabalhem, porque quem abre já vai fazer as medidas da placa para calcular custo, esses detalhes todos, ele já vai estar em um formato métrico, ele vai conseguir medir e fazer esse cálculo de custo da placa, tudo. Senão ele vai ter que converter o formato e para depois conseguir trabalhar na placa, né, fazer as medidas. Dá OK e tá lá, o arquivo vai ser gerado na mesma pasta. Eu gosto de criar uma pasta chamada Gerbers e coloco todos os arquivos para serem gerados dentro dessa pasta aí. Depois, mais na frente, eu vou mostrar como eu faço essa configuração para ele sempre gravar nessa pasta Gerbers, né? E eu crio um conjunto de pastas disso. Aí basta eu compactar a pasta Gerbers. Mas aqui, só para a gente ter uma noção de como vai ficar esses arquivos Gerbers, ele está me pedindo para indicar um nome, né? Eu coloco aqui o nome furos somente
Você pode indicar uma extensão. Não, eu prefiro usar a extensão que ele coloca como padrão DRL, né? Isso não é algo impositivo, né? Não necessariamente. Alguns programas geram com a extensão .txt, outros te dão a opção de colocar a extensão que você quiser. Então eu deixo a extensão DRL, que já indica que é furação, drill, né? Então eu salvar com o nome furos. Quando eu clico aqui, ele já vai me gerar esse arquivozinho aqui lá na pasta onde está o meu arquivo do Sprint Layout, né? Bom, depois que a gente gerou então aqui o arquivo de furação, se eu vier aqui no diretório onde está meu arquivo do Sprint Layout, ele vai estar aqui gerado aqui, né? Para mim dar uma olhadinha, esse arquivo é um arquivo de texto. Eu vou dar uma olhadinha nele, clicar com o botão direito, abrir com, experimentar aqui, né? No caso do meu sistema operacional, ele é novo aqui, eu ainda não configurei para abrir com Notepad ou WordPad em alguns sistemas, né? Como no Windows 7 pode abrir com WordPad. Eu vou abrir esse aqui com o programa meu Notepad, que é o bloco de notas, né? Então tá aqui. Quando eu abro esse arquivo, ele tem algumas linhas com ponto e vírgula no início, que são linhas de comentários, né? Ele está dizendo aqui para quem for receber esse arquivo que ele está no formato 3.3. Esses comentários aí vai variar de programa para programa, né? Alguns programas nem tem esse comentário, tá? Esse M48 é um código para indicar o início do cabeçalho. Ele está dizendo que está no formato métrico, né? E ele é o formato 3.3, né? Com 3 dígitos antes do ponto decimal e depois. Vocês vão ver que ele vai especificar algumas medidas de furação aqui, né? E vai dizer qual a furação através desse comando T, que está dizendo que é tool, né? Que seria a ferramenta 01. A ferramenta 01 tem furação de 0,6 milímetros, né? E ele vai indicar para a gente onde é que está essas furações aí, tá bom? Então tá aí os posicionamentos. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas, ou seja, 6 furos, né? Se a gente observar aqui, ele separou em posição X e Y e tem 6 números dizendo o posicionamento. Eu posso então já saber que esse número aqui ele é dividido em 3 números, 3 dígitos antes do ponto decimal e 3 depois. Então esse seria 017.030. E aqui é a mesma coisa, né? 3 dígitos. Então Y, a posição 076.450 milímetros, né? Então com isso eu consigo especificar o posicionamento de furação de cada uma dessas linhas aqui, tá? Então aqui nesse cabeçalho ele define quais são as ferramentas que vão ser usadas, né? Ou seja, quais são as brocas de furação na medida em milímetros que vão ser usadas. Tá? Então tá aí todo o conjunto de furação do nosso arquivo, né? Ctrl Z, vou desfazer tudo aqui, né? Vou tirar esses pontos e o espaçozinho que eu acrescentei e vou manter o arquivo original lá, vou salvar novamente. Vou deixar ele original, né? Bom, esse é o nosso primeiro arquivo de furação, foi gerado pelo Sprint Layout. Agora eu vou gerar o arquivo no export novamente, né? Na primeira linha Gerber Export. Então esse aqui vai ser o meu arquivo que vai gerar meus Gerbers. Normalmente eu tinha mexido aqui, ele estava com algumas marcações. Eu retirei essas marcações para mostrar para vocês como vocês vão ver essa tela aqui quando vocês abrirem, né? Aqui vai ter várias camadas, né? Camada SMD, máscara de SMD, Solder Mask, Outline, são todas essas camadas aqui disponíveis. Todas elas que você utilizou para algum desenho vão estar disponíveis aqui para você imprimir como um arquivo. Cada uma delas vai ser separada em um arquivo diferente. Então tem a camada do cobre superior, né? Eu posso selecionar ela. No caso aqui eu não desenhei nada dela, então não vai conter nada esse arquivo, né? Nenhum desenho, né? Se tiver algum desenho você seleciona. Se você não tem nada, não é necessário selecionar ela.
Agora a serigrafia do lado superior eu tenho o desenho das minhas legendas, então eu vou selecionar aqui e ele está dando aqui o nome que vai ter o arquivo. Vai ser Preamp PC Trans 2, né, que seria um amplificador para PC transistorizado. Eu tinha marcado um 2 aqui para ser a segunda parte, né, e acabou ficando esse nome aí. Silkscreen Top, ou seja, camada de serigrafia do lado superior. Ele tem que passar essas informações para quem vai montar esses arquivos na empresa que vai fabricar a sua placa. Ele precisa saber cada camada o que significa, né? Porque elas vão ter um arquivo separado com um punhado de código e não tem como, olhando nesse código, saber o que é cada coisa, né? Outra camada que desenhando seria outline, que é o desenho em torno da placa, né? A camada mecânica nossa, né? Com marcações mecânicas, de cortes mecânicos, tá bom? E por último o solder mask, né? Que é a camada nossa, né? Aliás, eu desmarquei que eu estava falando copper bottom, né? E pensando no copper top. O copper top nosso não tem nada e realmente ele não vai ter nada apresentando aqui, mas a copper bottom tem a camada nossa de trilhas, né? As nossas trilhas estão na camada C2, que é a camada verde, né? Aí pela cor aqui, essas trilhas que estão em verde estão todas nessa camada, então eu tenho que imprimir ela. Nas opções aqui, não clicar em mirror, tá? Você não deve enviar os gerbas espelhados, né? Você vai fazer isso aqui quando você for fabricar a sua própria placa e você queira que imprimir invertido, né, com espelhado para fazer ou em tela ou no processo de transferência de toner, alguma coisa assim. Você vai escolher qual que vai ser a camada espelhada. Para uma empresa produzir a placa, ele deve ser sem espelhamento, tá? Include frame, que seria o tamanho da placa, né? Board size, né? Não é necessário, você pode incluir, pode selecionar se quiser, ele vai marcar essa área em escuro aqui e vai colocar em cada arquivo a marcação dessa área em escuro aqui. Muito cuidado com as marcações de frame, porque elas, para quem gosta de desenhar trilhas muito perto das laterais, acontece muito isso e já aconteceu de passar sem perceber a produção de placas em curto-circuito, as trilhas, né? Você tem uma trilha na esquerda aqui, uma outra lá no lado direito e elas estão ligadas por um tracinho que é a marcação da borda, né? A marcação da borda ficou junto com a marcação das trilhas. Então eu não gosto muito de incluir o frame, né, nos arquivos todos. Eu já tenho o arquivo, já tenho o desenho do corte da placa no outline, então eu prefiro mandar esse arquivo aqui com essa camada outline marcando o tamanho da minha placa, né? Então eu não uso esse aqui. Plot view roles, né? Não é necessário marcar. Aqui nesse split layout, para falar a verdade, eu nem sei exatamente do que se trata essa parte aqui, mas ela não tem necessidade de marcar, porque eu já coloquei a marcação de furos naquele arquivo de furação que eu gerei agora há pouco. Offset of solder mask seria o quanto a placa, o quanto a máscara, aliás, né, ela vai ter de espaçamento maior que o tamanho do pad. É normal a gente colocar ela um pouquinho maior do que o pad. Algumas pessoas preferem colocar ela menor até, né? O cobre ser maior do que a exposição da máscara. Existia um debate aí entre pessoas que preferem um estilo, outros preferem outros. A maioria prefere deixar a máscara um pouco maior, né? Até porque o encaixe não é 100% na indústria, né? Ele tem sempre uma variaçãozinha. E se você colocar muito justo, às vezes ele tampa um pouco as ilhas que são mais pequenas, ele tampa uma certa parte considerada da ilha e acaba atrapalhando a soldagem. Então é normal colocar um pouco maior, né? Você pode aumentar esse espaçamento aqui, né, para os pads, que são as ilhas, para as ilhas do componente SMD e para os outros restantes, você colocar isso aqui, né? Aqui tem também
da máscara de SMD, né, todos esses detalhes. A gente não tem nada disso aqui, então não está disponível aqui. Então não se preocupe muito com isso aqui, né? Deixem os padrões normais aqui. Vocês devem preocupar mais aqui em selecionar as camadas que vão gerar. Se quiserem mudar o nome, né, dos arquivos, né, vocês podem alterar aqui em File Name. Veja que agora todos os nomes de arquivos foram modificados com base nesse nome aqui, ó. Certo? Se eu quiser colocar meu pré-amplificador, né, meu pré-amp, lá, todos os nomes vão ser colocados com base nesse nome aí, tá? Então eu vou voltar aqui, pré-amp PC transistorizado, né? PC trans. Eu vou deixar só isso aí, sem aquele 2 lá, desnecessário. Fica a critério de cada um o nome que eu escolher para os Gerbers, né? Todos eles vão estar com esse nome aí. Vocês podem alterar também aqui individualmente, né? Se quiserem, pode até deixar sem nada, né? Aqui, né? Ou uma letra simplesinha no arquivo X e tal. Beleza? Preamp suficiente. O preamp PC trans. Clicou em Create Gerber, ele vai criar naquela mesma pasta, né? Aqui já foi criado aqui já está informando para a gente que 4 arquivos foram criados. O endereço da pasta é esse aqui, né? No caso é pasta Marcelo, desktop, layouts, preamp e tal. E aqui vai estar o nome do arquivo criado e aqui os caminhos, né? Eu vou na pasta lá e eu vou ver que está aqui o meu arquivo de furação e foram criados 4 arquivos, né? Esse aqui com a furação das trilhas, esse aqui com o contorno da placa, serigrafia e a máscara de solda, né? Se eu abrir cada um deles aqui com o bloco de notas novamente, eu vou ver o código que eles vão gerar. Esse código é um pouco diferente daquele anterior. Ele tem também as posições X e Y aqui, mas ele está num outro formato. Aquele formato de furação é chamado de Excelon, né? Excelon. E esse aqui é o formato Gerber mesmo, né? Ele é conhecido também como formato, vou escrever aqui para vocês verem, é um formato RS274X, que é o formato que foi gerado esse aqui. Existe também o outro formato mais recente baseado nesse 274X, que é o formato RS274X2, que o pessoal abrevia por X2, então chamam ele de formato X2, né? Para não ficar uma sopa de letras enorme aí, eles chamaram ele de X2, mas é o mesmo padrão RS274X e ele foi incrementado alguns comentários adicionados ao padrão 274X, de modo a ter alguns detalhes a mais nos softwares modernos para garantir melhor qualidade na produção de placas, né? Então a gente não vai preocupar também com esses detalhes não, mas é bom saber que existem esses padrões, porque alguns softwares eles vão perguntar qual formato Gerber você quer produzir, como por exemplo o Proteus, ele normalmente está padronizado para gerar o X2. O Eagle também mais recente está gerando formato X2, né? Todos os softwares mais recentes estão tendendo a gerar os Gerbers em formato X2. No entanto, a grande maioria das empresas, esses softwares de edição de Gerber são muito caros, né? Eles custam alguns milhares de dólares, então não é todo mundo que está trocando o seu software por softwares mais recentes. Então as empresas menores, por exemplo, todos eles estão com software que lê muito bem o RS274X, né? E o formato X2, teoricamente, ele foi desenvolvido para ser lido por esses softwares normalmente, né? Mas por experiência própria eu posso afirmar que, por exemplo, o software que eu utilizo aqui para ler os Gerbers e fazer a edição dos Gerbers, né? Ele não consegue ler corretamente o formato X2. Então nós desenvolvemos um programa próprio para fazer a conversão de formato, né? Ele faz a leitura do arquivo, né? Corrige os comandos que não estão sendo reconhecidos pelo software e nós conseguimos então ler em formato X2, mas através dessa tradução
que é feita por um outro software antes de a gente aplicar o nosso software aqui, tá bom? Então, sempre que for desenvolver, como é um formato muito recente, o formato X2, sempre que for gerar, se você for fazer um programa diferente do Sprint Layout, procure selecionar RS274X, igual está falando aqui nesse Sprint Layout. O Sprint Layout exporta o formato Gerber estendido RS274X, né? Ok? Ou seja, RS274X. Ok? Então tá aí, muito simplesinho. Eu vou fazer um outro vídeo explorando essas etapas que a gente seguiu aqui, só que um pouco menos detalhado, né? Eu não gosto muito de vídeos longos, eu detesto ficar assistindo um vídeo que é muito longo, mas infelizmente não tem como, né? A gente falar em tanta coisa aqui com calma, tudo para quem tem dificuldade, que está iniciando, não tem noção nenhuma, para ele poder acompanhar a gente, né? Então, eu procurei dar essa ênfase a quem está começando e não tem noção nenhuma, né? Escolhi um software que é muito simples de desenhar uma placa e estou passando as dicas para a pessoa poder trabalhar daí para frente por si próprio e aprender um pouquinho mais, né? Com um pouquinho de treino, uma pesquisa que faz na internet, vocês vão aprendendo cada vez mais detalhes, né? Eu vou fazer agora novos vídeos durante a semana, vou procurar fazer no meu tempo vago alguns projetinhos que eu tenho para fazer aqui de placas e vou postando eles também para vocês acompanharem. Eu vou procurar fazer de forma mais rápida, né, porque quem quiser um pouco mais de detalhe vai buscar esses vídeos que a gente publicou agora, que são mais detalhados. Os outros vão ser mais focados a quem já tem um pouco de noção e mexe com algum software, né? Eu conheço várias pessoas que trabalham com software da década de 80 como o Tango e não sabem de maneira alguma utilizar um outro software qualquer para desenhar placa, né? Tem muita gente que ainda utiliza software muito antigo, né, e tem dificuldade de trabalhar com outro software, porque realmente esses softwares para desenho profissional de placas são bem complexos, né? Existem muitos comandos, você tem que fazer um curso, né, praticamente para entender uma grande parte do software, né? Não é nem 100%, mas saber trabalhar com um software desse muito bem, né? Então são cursos demorados, cursos caros, né, que é muito difícil de serem feitos aqui no Brasil, né? Então eu vejo que muitos layoutistas ficam com muita dúvida de muitos detalhezinhos que não deveriam ter, né? Então a gente vai tentar abordar isso aqui na série de layouts, né, de vídeos para layout, e à medida que a gente for lembrando alguns detalhes, a gente vai criando novos vídeos e colocando para vocês vídeos mais curtos, já focando direto na resolução de um determinado problema ou outro, né? Quando vocês tiverem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, porque aí eu consigo criar um vídeo mais específico para resolver o problema, de preferência que seja um vídeo menos de 5 minutos, né, em que mostra a solução para o problema de cada um. Pessoal, agora que nós temos os 4 arquivos Gerber e mais um arquivo de furação, o que precisamos agora é então usar um arquivo de compactação. Eu vou selecionar meus 4 arquivos Gerber e mais um arquivo de furação e comprimir eles. Aqui eu já tenho um programa de compactação de arquivos, né? Eu já vou selecionar, ele já está instalado, eu vou selecionar adicionar para um arquivo preamp pctrans rar, é um nome que ele sugeriu de acordo com o nome da pasta, né? Com extensão rar, pode ser um arquivo zip também, depende do programa de compactação que você tiver instalado no seu sistema operacional. Eu cliquei aqui, ele vai me criar esse programa, aliás, vai me criar esse arquivo compactado. Esse arquivo compactado aqui é que vocês devem enviar para a empresa que vai produzir a sua placa, tá? Você pode enviar os arquivos soltos assim, mas você vai ter que enviar 5 arquivos. É muito fácil na manipulação dos arquivos você esquecer de colocar alguma coisa. Procura compactar tudo junto e mandar para a empresa, né? Muito mais simples mandar um arquivo do que mandar uma série de arquivos separados, né? Muito fácil de esquecer, né? Isso já aconteceu várias vezes com a gente. O pessoal esquece de mandar um arquivozinho
de alguma camada. Então compacta tudo, né? Agora eu posso apagar esses arquivos. Eu tenho agora o arquivo compactado aqui, que eu vou mandar por e-mail, né, ou pelo WhatsApp, né, para a empresa fazer, através desses Gerbers, poder fazer o orçamento, né, e poder fabricar as placas, tá bom? Então de agora em diante, pessoal, não tem mais que ter medo aí de, se você tem só o desenho de uma plaquinha, você pode facilmente transformar esse desenho em um arquivo e gerar os Gerbers, né, e poder fabricar a sua plaquinha agora, né. Esse programa do Sprint Layout é um programa muito simples de operar, né? Ele é leve, qualquer computador de menor porte consegue rodar ele muito bem. O pessoal tem ele disponível em vários locais para fazer download desse programinha, né? E instalar ele aí, né? Tá bom? Então eu espero que vocês se divirtam bastante com a eletrônica e desenhando muita plaquinha aí pela frente, tá bom, pessoal? Um abraço para todos e até o próximo vídeo, onde a gente vai trabalhar em algumas plaquinhas. Nós procuramos fazer uns vídeos mais curtos, né, ser mais direto ao trabalho de desenhar essa placa, né, de desenhar, fazer o layout da plaquinha.